Olá, muito boa noite. Eu sou a Fabrícia Barros. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a Orientando Família, a Orientando Famílias. Esse espaço que a gente construiu exatamente para dividir um pouquinho com vocês do nosso trabalho, de como é que a gente compreende esse universo de trabalho, né? E com as informações que a gente passa, a gente espera, né, ajudar de fato a melhorar, ajudar vocês, né, no trabalho de vocês a melhorar a relação entre pais e filhos, tá? A gente, para quem tá chegando agora, para quem é novo, a gente desenvolveu uma metodologia de trabalho nessa área, a gente dá curso sobre isso, mas a gente também vem aqui sempre para entregar um conteúdo gratuito para vocês que nos seguem, que nos acompanham e que têm respeitado e reconhecido o nosso trabalho. Então, obrigada. Bom, eu acho que sim, a primeira grande pergunta é possível, né, realizar orientação parental em grupo? Sim, é super possível. Inclusive, porque todo o movimento da disciplina positiva, que é uma das nossas principais bases de trabalho, a disciplina positiva foi desenvolvida, né, para o trabalho em grupo, para inclusive a certificação que Fabi e eu fizemos, que era para pais e profissionais de saúde, era exatamente para a gente se tornar facilitadoras do ensino da disciplina positiva para pais. Então, a Jane faz, né? Enfim, mas no início, lá desde a década de 80, quando ela começou a escrever sobre isso, ela escreve sobre grupos, inclusive tem no último não, mas nos anexos, no anexo 1 desse livro clássico aqui, da disciplina positiva, o anexo 1 é exatamente como dar início a um grupo de estudos de disciplina positiva, né? Então ali vocês já vão poder ter muitas ideias desse trabalho em grupo, mas quando a gente fala da nossa metodologia, né, é um pouquinho diferente do que a Jane propõe. A Jane propõe muito com foco do ensino da disciplina positiva para os pais, né, mais nessa proposta de ensinar ferramentas, de ensinar técnicas de convivência, de comunicação, de encorajamento, mas não com essa proposta terapêutica, né, que a nossa metodologia acrescentou ao trabalho com os pais. Então, eu diria que sim, a metodologia é adaptável, né, a um grupo, só que ela vai ter um desdobramento, né, um pouquinho diferente do que a gente teria no individual, tá? Quando a gente pensa num grupo, normalmente a gente precisa, né, oferecer a não ser que seja um grupo de apoio de longa duração, a não ser que seja a ideia de um grupo de apoio, se for um grupo terapêutico, a gente precisa oferecer, na maioria das vezes, uma data de término, né? Então, a gente estabelece 5 encontros, 10 encontros, 15 encontros, mas normalmente a gente estabelece que há uma data para acabar, que normalmente a gente não faz quando a gente está fazendo o atendimento individual, embora a gente entenda que é um trabalho de curto, médio prazo, mas a gente não define ali com os pais, né, com os pais de uma criança numa sessão, que a gente vai fazer 10 encontros ou 5 encontros. Então, o grupo já tem de cara, já traz pra gente a necessidade de organização do trabalho diferenciada, né? Por exemplo, no trabalho, quando eu tô falando aqui individual, né, eu tô falando do trabalho com um núcleo familiar só, né? Então, no trabalho com um núcleo familiar apenas, a gente vai, por exemplo, a gente vai enviar, né, dentro da nossa metodologia, os nossos alunos também tiveram acesso, a gente envia uma ficha de anamnese para esses pais e ela tem um objetivo, né? O objetivo de entender em que etapa do desenvolvimento está aquela criança, que dificuldades essa criança dentro da faixa etária dela, né? Se ela tem ali algum atraso, não digo atraso, mas alguma dificuldade, né, na aquisição de alguma capacidade, de alguma habilidade. As questões relacionais daquela dinâmica. O foco é muito naquela dinâmica familiar específica. Então, quais são os valores daquela família, né? Por que eles buscaram orientação parental? Então, é todo um trabalho de investigação, mas direcionado. Então, essa própria entrega da ficha de anamnese, eu não sei se caberia
ou se ela precisaria ser revista, né? Talvez ela precisasse ser revista para o trabalho de grupo, ou ela nem fizesse sentido num trabalho de grupo. Por quê? O trabalho de grupo ele precisa ser mais direcionado, normalmente a gente precisa ter um roteiro semi-estruturado, né? Coisas que a gente não tem no trabalho com um único núcleo familiar. Mas repito, eu tô falando, quando eu falo mais, eu não tô falando esse mais em oposição ao trabalho do grupo, tá? É só pra gente pensar realmente como é que a gente adaptaria, né, o método OPP pro grupo, né? Porque o que a gente já tem melhor fundamentado, né, é lá desde Adler, quando ele já, porque, né, para quem não sabe, é novo nesse universo, o psicólogo, né, o trabalho da Jane Nelsen foi inspirado no trabalho de psicólogos, né, sendo o principal deles o Adler, e o Adler já propunha um trabalho de grupo, né, lá quando ele começou a falar sobre a importância desse trabalho com os pais como forma de dar suporte adequado ao desenvolvimento das crianças, né? De forma a garantir que as crianças se desenvolvam de forma plena. Então, quando ele falava isso já, né, há muito tempo atrás, ele já trazia essa ideia do trabalho com os grupos, mas sempre dentro dessa lógica da preparação dos pais de uma forma mais abrangente, mais genérica, né? Que é o depois que tem a ver com as adaptações que a Jane fez também. Dentro da nossa metodologia da orientação parental para psicólogos, a gente já foca um trabalho mais artesanal, né? Um olhar mais investigativo e desprovido de a priori, né? Sem a preocupação de a priori estabelecer o que eu quero ensinar para aquela família. Né? Eu preciso entender quais são as necessidades daquela família para depois pensar como é que eu posso ajudá-los. Isso no grupo vai precisar ser ajustado, porque, como eu falei, na maioria das vezes, para a gente trabalhar com grupo, a gente precisa de um roteiro, de pelo menos um roteiro semi-estruturado. Né? Não que a gente vá seguir exatamente aquele protocolo 100%, mas o mínimo de estrutura para o trabalho em grupo é necessário. Então, talvez definir de antemão os temas que vão ser trabalhados, que vão ser trazidos, né? Elencar quais temas, eu acho que o que mais aparece como demanda por exemplo, a falta de habilidade dos pais de lidar com a birra, a cobrança excessiva dos pais sobre as crianças, a dificuldade dos pais de acompanharem o ritmo da criança, enfim, né? O que eu faria? Eu elencaria temas que são mais recorrentes para que esses temas sejam... para que os encontros do grupo sejam focais, né? Para que tenha sempre um tema trabalhado a cada encontro, ou, né? E aí eu falei, não de uma forma rígida. Pode ser que um grupo, um determinado tema seja tão mobilizante que precise se desdobrar num segundo encontro. Mas eu acho que de uma forma geral, então, recapitulando, vocês vão precisar definir a periodicidade e mais importante, a quantidade de encontros, né? Para que esses pais saibam exatamente quanto tempo eles vão estar envolvidos nesse trabalho, né? Já que não é só a necessidade deles que vai ser atendida, né? Porque quando a gente atende um núcleo familiar só, a gente tem facilidade de reajustar o horário, de modificar. Hoje eu tive um compromisso e não posso nesse horário, e aí a gente remaneja. Mas quando a gente tá falando de grupo, não dá pra fazer esse tipo de coisa, né? Então, assim, os pais precisam saber quais vão ser as datas direitinhos, né? O contrato precisa ser estabelecido de uma forma diferente. O que é possível esperar? Quando a gente tem outros pais, né? Uns ouvindo as histórias dos outros, a questão do sigilo precisa ser muito bem trabalhado. O tópico sigilo precisa ser muito bem discutido. Porque eles vão dividir ali coisas muito pessoais, vivências muito pessoais. E se o trabalho está sendo conduzido por um psicólogo, há um compromisso ético do sigilo das informações, né, que estão contidas ali. Então é muito comum hoje em dia, principalmente quem trabalha com orientação parental, né, assim, não principalmente, mas hoje em dia tem sido crescente a divulgação do trabalho nas redes sociais. Então é preciso ter muito cuidado, porque pode ter um pai tirando foto do grupo, né? E é muito comum também os psicólogos tirarem. E aí vocês vão precisar ter, por exemplo, para divulgação numa rede social, a autorização de todos eles, né? Para essa postagem. Pode ser que um pai tire uma foto e poste
na rede dele própria. Então, tudo isso precisa ser muito acertado no início, tá? Porque a gente tá falando de um trabalho que é conduzido por um psicólogo. Se fosse conduzido por um educador parental não especialista, né? Ok, ele não tem essa obrigatoriedade, tá? Então, essas questões precisam ser trabalhadas também para iniciar para os grupos. E aí, a minha sugestão, eu acho que o que fica mais bacana é vocês definirem, né, uma gradação e os temas. Então, um momento de acolhimento, né, como é que vocês vão fazer, quanto tempo vocês vão disponibilizar, considerando que podem ter famílias que se mobilizem com as questões levantadas ali. Eu acho que o grupo pede um pouquinho mais de vivência, né, de experimentação de alguns conceitos. Então, as dinâmicas têm um bom resultado, tá, no grupo. E o que eu acho mais bacana do grupo é exatamente vocês poderem... Se por um lado a gente perde, entre muitas aspas, né? Porque a gente não tá fazendo um trabalho tão direcionado pra dor de cada um. Por outro lado, nos grupos a gente tem esse garantido, né, o suporte na semelhança. O que é isso? São histórias que tendem a ser muito semelhantes, porque à medida que um vai narrando a sua própria história, o outro vai ouvindo e vai se identificando e vai se dando conta de que também vive aquilo. Eles vão buscando, né? O próprio grupo entra no movimento de buscar as similaridades. E é óbvio, se isso não acontecer espontaneamente, o psicólogo deve proporcionar isso, né? Para que eles se escutem, busquem a similaridade e sejam suporte também um do outro. Então, na hora de pensar estratégias para lidar com o comportamento, você tem o recurso do grupo, né? Do tipo, alguém, o que você faz? Se alguém fala assim, pra mim tá muito difícil, o meu filho faz muita birra, o meu filho tem ataques de choro, tem ataques de raiva, e eu não sei o que fazer com isso. Então, antes de você sugerir alguma coisa, você pode buscar no grupo elementos. O que vocês costumam fazer? Perguntar para outros pais, né? E aí aproveitar o gancho do que esses pais estão trazendo de estratégias para sugerir uma estratégia para essa família, ou a partir das estratégias que os outros pais trouxerem, vocês poderem perguntar para essa família que trouxe o problema: alguma dessas estratégias faz sentido para vocês? Vocês utilizariam alguma dessas estratégias? Sim, não, por quê? Né? Então eu acho que vocês ganham muito vocês ganham muito em termos de recursos para explorar quando o trabalho é grupal, embora desde o início precisa estar muito claro para vocês e para os participantes que nenhuma temática ali vai ser, nenhuma história pessoal, na verdade, nenhuma dor, nenhuma vivência pessoal vai ser profundamente explorada, como seria numa sessão individual, tá? E aí, se vocês avaliarem a necessidade, alguém, sei lá, tem alguém que tá roubando a cena em todos os encontros e que tá muito mobilizado, enfim, talvez seja importante fazer a devolução, em separado, obviamente, fazer a devolução de que talvez para aquela família seja interessante um trabalho mais individualizado, tá? Eu tô pensando aqui, né, o que a gente pode fazer de adaptação da nossa metodologia para o trabalho em grupo. Eu acho que os critérios, né, os indicadores de desenvolvimento, eles são semelhantes, eu acho que também são adaptáveis. Então, por exemplo, um indicador que a gente usa muito para começar para, por exemplo, dizer que aquela família avançou num determinado aspecto, ou que aquela família já está caminhando para um processo de alta. Um indicador que a gente considera muito importante é a criatividade, a capacidade, eles terem desenvolvido a capacidade criativa deles, né? Porque isso mostra que eles entenderam os conceitos de base, que eles entenderam o que a gente tentou ensinar, o que a gente tentou explicar, que de alguma forma o modelo mental deles sobre a infância, sobre a parentalidade foi flexibilizado. E aí eles começam por si só, né, a sugerirem estratégias, começam já
demonstrar mesmo essa capacidade criativa. Então ele já vem para o encontro, né, no individual, por exemplo, já vem para o encontro falando: ah, Fabrícia, aconteceu de novo aquela situação, mas dessa vez eu consegui fazer tal coisa, eu pensei em tal coisa, eu acessei tal recurso, eu chamei o pai, eu combinei com a avó, enfim. Eles já vão demonstrando que eles entenderam a proposta do trabalho, a proposta de uma educação respeitosa. Então eu acho que isso no grupo tem que ter algum momento para que você, enquanto psicólogo, avalie esse avanço do grupo. E claro, né, não necessariamente vai todo mundo caminhar no mesmo ritmo. Mas assim como no trabalho mais individualizado, é preciso que vocês tenham indicadores se o grupo está cumprindo a função a que ele se propõe, né? Então, e isso é muito importante, isso tem que estar na cabeça de vocês antes. Qual é o objetivo da formação do grupo, tá? Por exemplo, quando eu tô fazendo um trabalho individualizado, um dos meus principais objetivos é oferecer um espaço onde esses pais possam pensar, repensar, rever a parentalidade, a maneira como eles exercem essa função, tá? Isso é um dos objetivos do meu trabalho. Na hora de eu montar o grupo, eu preciso estar muito claro, vai ser um grupo de reflexão em torno da parentalidade, vai ser um grupo para ensinar ferramentas de disciplina positiva, vai ser um grupo para a gente trabalhar o desenvolvimento da capacidade criativa desses pais. Então, qual é o objetivo principal, quais são os objetivos secundários? Isso também precisa estar claro, porque isso vai ter relação direta com o que eu vou propor ali como intervenção, o que eu vou propor como atividade e vai ter uma relação direta com os indicadores que eu vou estabelecer para ver se o meu trabalho tá funcionando ou não, tá? E assim, gente, o trabalho de grupo, ele tende a ser um trabalho... Eu não sei qual expressão, alguém me ajuda. Não é mais raso, no sentido de ser um trabalho menos importante. Mas como eu falei, ele não vai ser possível aprofundar questões individuais, né? Então, desde o início, o psicólogo precisa ter um olhar aguçado para aquilo que é o problema da maioria, né? Para aquilo para aquilo que eles trazem de questões sobre a parentalidade similares. Porque essas questões, sim, precisam ser mais aprofundadas, as questões que são do grupo, né? O que é da maioria das pessoas no grupo. E isso vocês vão precisar identificar, eu acho que já pelo menos nos 2 primeiros encontros, né? Porque aí vocês podem anunciar para os pais, inclusive, olha, então, a partir do próximo encontro, a gente vai focar nessa questão que vocês trouxeram, e a gente vai trabalhar as estratégias que existem para isso, e a gente vai fazer uma discussão, né, sobre isso, um momento de reflexão, uma atividade que facilite, né, tanto a expressão do sofrimento deles, quanto atividades que facilitem que eles pensem em soluções para os problemas que eles estão trazendo, tá? Então, eu acho que é também um campo de trabalho riquíssimo. Eu acho que a gente consegue, com o trabalho de grupo, democratizar um pouco mais o acesso, né? Porque como a gente está fazendo um encontro, pensando do ponto de vista, inclusive, do valor a ser cobrado, a gente está fazendo um encontro maior, com uma duração, né, talvez não de 1 hora, de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Eu acho que mais que isso também fica muito cansativo, dependendo do número de participantes. Mas a gente pode definir um valor, né, que vai ser, digamos assim, um valor para 3 horas de trabalho que vai ser rachado entre as pessoas que estão no grupo. Então eu acho que de alguma forma isso democratiza o acesso. Quando eu pago para participar de um grupo, normalmente eu pago menos do que eu pagaria no processo individualizado. Então eu acho legal, quem tem interesse em trabalhar com grupos, né, ter clareza disso. Eu acho importante ter clareza disso, que o valor que você vai cobrar precisa ser um valor diferente. Você não vai se dedicar exclusivamente, né, àqueles pais, aquelas pessoas com aquelas questões, tá? E sempre lembrando, gente, que pode acontecer, né? E vocês precisam ter um conhecimento sobre manejo de grupo, independente de ser de orientação parental. Eu acho importante o psicólogo ter um conhecimento sobre manejo de grupo, né? Então, o que eu faço quando alguém se desorganiza muito, né? Quando um pai ou uma mãe se desorganiza muito na frente de outras pessoas, né? Como é que eu lido com isso? Tem muitas pessoas que, quando trabalham com grupo, trabalham com um coterapeuta, né? Chamam alguém para ser facilitador também. Eu, quando trabalhei com grupos de
de luto, né? Em situações de emergência e tal, a gente nunca trabalhava sozinho, né? Dependendo da quantidade de pessoas que a gente iria atender, que a gente iria conduzir ali aqueles encontros, dependendo da quantidade de pessoas, a gente montava, né? Equipes de 3 psicólogos, né? Até de 4. Eu já trabalhei. Então é muito importante para vocês, assim, terem essa dimensão de que, se vocês vão abrir para muita gente, é importante que vocês tenham colegas, né, ali auxiliando vocês, porque tem esses fenômenos. Às vezes um começa a falar e aí você tá prestando atenção, isso já aconteceu comigo, né? Eu particularmente gosto muito de trabalhar com grupo. Trabalho pouco, mas gosto muito. Trabalho com menos frequência do que eu gostaria, mas eu gosto bastante. E às vezes você tá ouvindo alguém aqui tá falando com você, e aí o outro aqui tá ouvindo aquela história, começa a chorar, começa a se mobilizar. E aí, se você tá sozinho, né, você vai ter que tomar uma decisão. Se você interrompe a fala daquela pessoa, né, para acolher aqui quem tá numa expressão emocional mais intensa, ou se você ignora que essa pessoa tá chorando, tá se acabando aqui do lado, e foca em quem tá falando com você. Mas, de qualquer forma, a sua atenção tende a ficar dividida. E isso, eu acho que empobrece, né, o potencial terapêutico daquele grupo, né? Então, eu gosto de, quando eu tô trabalhando com grupo, ter nem que seja, enfim, um estagiário, né? E aí, claro, um supervisando. Na verdade, estagiário não, né? Porque eu não sou vinculada a nenhuma instituição para ter um estagiário, mas um supervisando. Às vezes eu convido, né? Penso em convidar. Então, eu acho importante ter isso, vocês terem esse suporte, né? Exatamente porque vocês não conhecem também aquelas pessoas, e como você conheceria se você estivesse acompanhando individualmente, né? E aí tendo consciência do que mobiliza mais ou menos, e porque o fenômeno pode acontecer simultaneamente, né? Então alguém tá narrando uma história e outros, sei lá, 2, 3 pais se identificam com aquilo e se mobilizam demais, tá? Então o olhar precisa ser aquele que tá manejando o grupo. É importante que ele já esteja minimamente familiarizado com esse tipo de trabalho, né? Pensando o que pode não dar errado, mas o que pode se complexificar naquele grupo, né? Porque você não conhece as pessoas antes. E cuidado com as vivências também nos grupos, né? A gente chama de experimento em gestalterapia, e cada abordagem vai dar um nome, tem gente que chama de dinâmica de grupo, enfim. O que quer que seja, né? É preciso ter muito claro com a aplicação dessas ferramentas, porque a gente não sabe como que a pessoa vai reagir, né? E se vocês estão atendendo online, é mais complicado, porque não tem a presença física, né, ali pro suporte mesmo, corporal, se necessário, para a desorganização do outro. Assim, a maioria das pessoas que me perguntou no sentido técnico. Mas eu já ouvi perguntas assim, não, porque eu quero ter eu quero ter mais uma fonte de renda, então eu quero fazer um grupo grande e tal. Tá bom, você pode fazer um grupo grande, só que você precisa avaliar o que é possível entregar para um grupo grande. É preciso você avaliar quem pode te ajudar, se há alguém para te ajudar, né? Então a quantidade adequada ao que você pretende e ao que você pode dar conta, né? Como um profissional, como especialista que vai estar ali, precisa conseguir manejar o que quer que aconteça naquele grupo. Mesmo tendo um terapeuta auxiliar, a coisa pode ficar complexa, né? Então, às vezes a gente cresce o olho para fazer grupos, e cresce o olho que eu falo financeiramente, né? Porque aí o grupo vai me dar um retorno mais rápido, porque senão vão ser várias pessoas pagando, e aí no montante final vai ficar maior do que eu receberia se eu atender. Ok, assim, eu acho... não julgo mesmo, né? Eu acho que a gente precisa... E aqui a gente fala sempre da importância da gente ter de encarar o nosso trabalho como uma profissão, como uma fonte de renda, de fato, né? Então, a gente precisa pensar estrategicamente, precisa falar mais de dinheiro, precisa falar mais de educação financeira, e pensar estrategicamente a nossa profissão, onde é que eu quero estar daqui a 10, 15, 20 anos, né, dentro da minha carreira. Mas, então esse é pensamento, ok, é legítimo. Mas eu preciso saber dos possíveis desdobramentos, né, de um trabalho
em grupo, tá? E quando esse número de participantes é um número de participantes exagerado, tá? Pensando assim, gente, quem quer trabalhar com grupo pode, na minha opinião, deveria fazer grupos menores para poder dar uma atenção bacana e, assim, ao longo, por exemplo, de 10 encontros, conseguir fazer um trabalho com muito sentido, com muito significado, né? Que, inclusive, vai te ajudar, né, na sua própria divulgação. Porque se você faz um bom trabalho, as pessoas reconhecem que você fez um bom trabalho, daqui a pouco você tá fazendo outros grupos e outras pessoas estão chegando para vocês, né? Então, dá para fazer grupos pequenos, dar uma atenção de qualidade para eles, e na sequência já abrir outros, né? Ao longo do ano abrir vários encontros. Eu acho muito válido. Hoje em dia tem várias pessoas falando sobre isso, então já vi tem vários psicólogos, inclusive, trabalhando com grupos de pais, né? Mas a minha preocupação no trabalho de grupo, existe um fenômeno que é menos provável de acontecer quando eu tô trabalhando individual, que é o seguinte: quando eu tô trabalhando só eu, Fabrícia, e os pais diante de mim, é quase nula a possibilidade deles se compararem, né? No sentido de essa mãe é melhor que eu tô fazendo tudo errado, porque eu compartilho muito pouco da minha experiência e eu tenho uma postura realmente, conscientemente, né? E a gente defende isso, a gente ensina isso, a gente frisa isso com as nossas alunas, de não julgamento, né? Então, seja a minha fala, seja a minha expressão facial, eu consigo garantir naquele set individualizado essa postura de não ameaça, de não julgamento para esses pais que estão diante de mim. Então eles vão sentindo confiança de contar as piores atrocidades que eles imaginem que eles façam, né? Porque eu consigo garantir para eles um ambiente total, um ambiente que eu acredito ser total, de não julgamento, tá? Quando a gente está trabalhando com um grupo, a gente tem as outras pessoas ali. Então tem pessoas narrando suas histórias, e aí tem sempre no grupo, né, tem aquelas figuras. A Jane fala disso de uma forma mais... ela faz uma classificação mais rígida, na minha opinião, mas ela fala isso de alguma forma quando ela tá falando do trabalho de grupos, porque assim, tem aquele que é mais acolhedor, tem o exibicionista, então tem aquele que quer ganhar mais atenção do psicólogo, e aí ele fica falando de tudo de tão maravilhoso que ele faz, e tem aquele que vai abrir o coração e vai trazer a sua história, e vai trazer, sei lá, eu bato nos meus filhos todos os dias. E aí no grupo fica difícil garantir um ambiente de aceitação, né? Mais pleno, como a gente garante no 1-1, no 1-2. Porque tem as caras e bocas que as outras pessoas fazem e você não controla, né? Então, sei lá, a pessoa tá contando lá que bateu no filho e alguém faz... Tipo, né? Então, essa questão do julgamento, né? Isso precisa, além de vocês deixarem claro isso, que aquele ambiente... A gente vai buscar que aquele ambiente seja um ambiente de total acolhimento... mas ainda assim vocês não têm controle sobre as expressões do outro. Então é mais fácil num trabalho de grupo que as pessoas se comparem, que as pessoas se julguem e que as pessoas fiquem ressentidas umas com as outras, né? Então isso precisa ser... Você precisa ter estratégias a priori, aí sim, né? Você, psicoterapeuta, precisa ter clareza de como você vai fazer o manejo disso, tá? Não dá pra ignorar, na minha opinião. Não dá pra ignorar, porque isso tem efeito no resultado do trabalho e, mais importante do que isso, tem efeito sobre a vida do outro. Né? Se eu vou num grupo, se eu participo de um grupo onde eu tô me sentindo julgada, inadequada e menos, né, e errada, a minha coragem, a minha motivação pra mudar, pra fazer diferente, pra apostar em outras estratégias vai ser muito menor. Porque ali tem pessoas tão maravilhosas, né? Então, assim, quem sou eu? Eu preciso, sei lá, eu preciso começar de novo, né? Então as pessoas têm essas fantasias e isso precisa haver um espaço para se falar disso, né? E ficar muito atenta para garantir um ambiente o máximo possível acolhedor e o mínimo possível julgador, tá? Esse é um aspecto que eu acho importante quando, dentro do que a gente pensa que é a orientação parental, tá? Dentro da nossa metodologia, porque a gente frisa muito isso, a gente é um valor importante pra gente que os pais não se sintam julgados. Porque o exercício da parentalidade, a gente compreende que o exercício da parentalidade não é fácil, não é intuitivo e a gente não tem, hoje em dia até mais, mas a gente ainda tem pouco acesso a informações de qualidade
que sejam descoladas de julgamento. Porque eu vejo muitos profissionais falando sobre orientação parental, disciplina positiva, né, enfim, educação não violenta e mais um monte de coisa nas redes sociais, mas muitos trazem com uma conotação de julgamento. Então, você faz isso com seu filho, você está equivocado, né? Sei lá, eu li esses dias meio, hoje, gente, eu acho que eu li um anúncio de um trabalho com pais em grupo, né? Onde se propunha acabar de uma vez por todas com as birras. Então, imagina, eu faço parte de um grupo onde a proposta é acabar de uma vez por todas com as birras. Mas as birras não acabam. Porque elas não acabam, minha gente. Porque a birra faz parte, né? Hoje mesmo a gente gravou uma aula falando sobre o desenvolvimento psicossocial, né? A teoria do desenvolvimento psicossocial de Erickson, onde ele fala que as crises, os conflitos de cada fase de desenvolvimento, o que eles trazem, o que eles apresentam para a criança, e que é comum que essa criança se desorganize para voltar a se organizar. Então as birras não vão acabar. Imagina, eu participo de um grupo que se propõe a acabar com as birras dos meus filhos não acabam, quem tá errado? Não é especialista, sou eu. Né? Então a gente tem muita preocupação, né, em não vender esse tipo de trabalho, em não defender essa metodologia de trabalho, né, onde os pais estão a priori totalmente equivocados, né, enfim, como se, né, eles tivessem tido condições adequadas para fazer diferente, né? A gente desconhece a infância deles, a gente desconhece a trajetória deles. Então, cuidado também com esse tipo de promessa. E dentro da nossa metodologia é importante garantir um ambiente de não julgamento. E que no grupo é mais fácil é mais difícil controlar isso e precisa ser alvo atento do nosso manejo. Tá bom? E aí, gente? Falei um tanto, né? Trouxe aqui o meu posicionamento em relação ao trabalho de orientação parental com grupos. Espero de coração que tenha feito sentido para vocês. Eu não me propus a esgotar essa questão aqui, porque como eu falei para vocês, eu acho que seria um curso à parte, né? Seria pensando tudo isso que eu falei para vocês, então na configuração, na organização do trabalho, se eu vou definir as temáticas a priori, a quantidade de participantes, o conhecimento sobre o manejo adequado daquilo que pode complexificar o trabalho dos grupos e a atenção especial a essa garantia, essa tentativa de garantir um ambiente de não julgamento, porque o 7 é outro, tá? Além de alinhar, né, bem a expectativa com os pais, no sentido de que é um grupo pra gente discutir as similaridades, que as individualidades, as singularidades, elas não vão poder ser exploradas naquele contexto, tá? Era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Espero que o que eu trouxe, como eu falei, não é conclusivo, não é aprofundado, mas que tenha, como eu gostaria, mas que eu acho que são questões, né, que são pontos de partida para reflexão de quem quer trabalhar. E eu acho super importante a gente refletir antes de implementar o trabalho. Fabi e a gente já falou isso muitas vezes, né? O quanto que no início da construção da nossa metodologia, o quanto que a gente trocava, o quanto que a gente refletia, o quanto que a gente pensava, o quanto que a gente lia uma teoria e tentava costurar com outra para ver se fazia sentido, né? Esse trabalho inicial que é importante para que a gente ofereça um trabalho ético, né? Não só para que a gente ofereça mais um trabalho ou um trabalho mais raso, porque na medida em que somos psicólogos, eu acho que de fato a gente pode oferecer um trabalho, seja individual ou grupal, de mais qualidade, né? Mais aprofundado aí, considerando não só a necessidade dos pais aprenderem ferramentas, mas a necessidade dos pais terem um espaço de fala sobre como eles exercem a parentalidade e o que eles sofrem nesse exercício, tá? Então, que essas reflexões sejam pontos de partida aí para quem quer montar um trabalho com grupos. Quem ficou com alguma dúvida pode deixar, pode colocar nos comentários. Essa live vai ficar gravada, então pode colocar nos comentários que a gente, enfim, pode inclusive fazer outras lives, né, complementares para tratar das questões de vocês. Um beijo, gente!